História Otaku apresenta. Em Amegakure, a chuva não lava a alma. Ela apenas esconde as lágrimas de quem não tem mais nada. Lá, em meio ao cinza do concreto e ao frio do aço, existiu uma menina Kona. Um coração feito de porcelana, tentando sobreviver em um mundo feito de espinhos. Ela não conhecia a paz. A paz, para ela, era apenas o intervalo entre dois bombardeios. Sua vida era um sussurro em meio ao caos de uma guerra que não pertencia a ela. A solidão era sua única companhia. Até que o destino trouxe dois corações tão quebrados quanto o dela. Nagato e Yahiko. 3 órfãos. 3 fragmentos de humanidade tentando se colar em um mundo despedaçado. Eles não tinham nada. Nem casa, nem família, nem esperança, mas tinham um sonho. Um sonho chamado paz. Conan não era apenas a companheira deles. Ela era a cola que mantinha aqueles 3 unidos, enquanto Yahiko era o fogo da determinação e Nagato era a profundidade da dor. Conan era o vento, a suavidade que acalmava a tempestade. Ela descobriu que sua vontade podia moldar a realidade, que o papel, algo tão frágil e efêmero, podia se tornar a arma mais letal se fosse movido pelo amor. A arte da dobra, o controle do origami. Seus dedos não criavam apenas figuras, eles criavam esperança. Eles formaram um vínculo que nem a morte poderia apagar. Uma promessa de que ninguém mais precisaria chorar sob a chuva de Amegakure. Eles lutaram, sonharam, sangraram. Conan via em Yahiko a luz que guiava o caminho. Via em Nagato a alma que compreendia o abismo. Ela era a guardiã daqueles sentimentos. A mulher que transformou sua fragilidade em uma armadura de papel. Seu coração bateu no ritmo daquela amizade, acreditando que, finalmente, o mundo poderia mudar. Mas o mundo odeia quem tenta mudar as regras do jogo. A inocência de Conan começou a ser testada pelo fogo da traição. Ela viu a esperança ser cercada, viu os sonhos serem esmagados por mãos frias e ambiciosas. O papel, que antes criava flores, agora precisava criar escudos. Ela sentiu a primeira rachadura em sua alma, a percepção de que, para proteger quem ama, a suavidade deve dar lugar à frieza. A menina que amava a paz descobriu que a paz é um luxo que apenas os fortes podem possuir. A chuva de Amegakure tornou-se mais pesada, mais escura. Conan olhou para o céu cinzento e percebeu que a fragilidade era sua maior mentira. Seu coração, antes de porcelana, começou a se tornar aço. As asas de papel que ela criou não eram mais para voar para longe da dor. Eram para carregar o peso de um destino cruel. A era dos sonhos havia acabado. A era da sobrevivência estava apenas começando. História Otaku apresenta. O silêncio após o grito. Quando Yahiko partiu, ele não levou apenas a vida. Ele levou a luz de Amegakure. Conan sentiu o mundo perder a cor. O papel que antes dobrava esperanças, agora dobrava apenas a dor de uma perda insuportável.
Ela olhou para Nagato e não viu mais. O menino que sonhava com a paz viu um abismo, um vazio negro que consumia tudo ao redor. E, naquele momento, Conan tomou a decisão mais difícil de sua existência. Ela não deixaria Nagato enfrentar aquele vazio sozinha. Se o mundo exigia que eles fossem monstros para sobreviver, ela seria o monstro mais leal que a história já conheceu. A transição. A cidade mudou. A Megakure tornou-se uma fortaleza de ferro e medo. Conan deixou de ser a menina que sorria para se tornar a anja, uma divindade de papel que observava a cidade do topo das torres mais altas. Ela não era mais apenas uma companheira. Ela era a mão direita de um deus. Seu papel agora servia para espionar, para vigiar, para silenciar qualquer voz que ousasse discordar. Ela se tornou a sombra de Nagato. Sua lealdade não era cega, era consciente. Ela sabia que o caminho que eles trilhavam era pavimentado com sangue, mas ela preferia queimar no inferno ao lado de Nagato do que viver no paraíso sem ele. Mas, por dentro, o conflito era uma guerra silenciosa. Havia momentos, no silêncio da chuva, em que Conan se perguntava quem ela era. Ainda existia aquela menina que amava a paz? Ou ela tinha se tornado apenas uma extensão da vontade de Nagato? Ela via as pessoas da vila tremerem ao vê-la. Ela via o medo nos olhos de quem antes a chamava de amiga. A frieza tornou-se sua única armadura. Seu coração, que outrora era puro, agora era como um origami complexo, cheio de dobras, cicatrizes e segredos. Ela aceitou que a bondade era uma fraqueza que eles não podiam mais se dar ao luxo de ter. A anja de papel agora voava sobre um cemitério de sonhos. Akatsuki nasceu desse luto, uma organização forjada no ódio e na necessidade de controle. Conan viu Nagato assumir a identidade de bem, viu a dor se tornar a única moeda de troca do mundo. Ela não questionou, ela não hesitou. Sempre que Nagato ordenava, ela executava. Sempre que o mundo atacava, ela era a única que podia tocar a pele de Nagato sem sentir medo. A única que lembrava a ele que, sob as camadas de dor e o título de Deus, ainda existia um menino que chorava. A lealdade de Conan era a única coisa real em um mundo de mentiras e marionetes. A chuva de Megakure agora era um aviso. Quem visse as asas de papel no céu sabia que a misericórdia havia acabado. Conan não lutava mais por um sonho de paz. Ela lutava para manter a sanidade de quem ela mais amava. Ela aceitou ser a vilã na história dos outros, desde que fosse a guardiã da alma de Nagato. As asas de papel estavam prontas. A tempestade estava apenas começando. E a anja estava pronta para queimar o mundo, se isso significasse proteger seu último laço. A transição. A mentira. O mundo de Conan desmoronou quando a verdade surgiu. Nagato, o deus que ela protegeu, era apenas uma marionete nas mãos de outro. O homem da máscara, Obito. A traição não foi um golpe físico, foi um rasgo na alma. Toda sua lealdade, todo o seu sacrifício, tudo que ela construiu sobre as cinzas de Megakure, tudo foi usado para alimentar o plano de um estranho. A fúria de Conan não foi um grito,
foi um vendaval. Ela não lutava mais por um deus, ela lutava por vingança. Você não vai levá-lo. Você não vai tocar no que restou dele. O céu de Amegakure escureceu. Não era chuva, eram bilhões de folhas de papel. Um exército de origami movido pelo ódio e pela dor. Conan não era mais a sombra de Nagato, ela era a tempestade. A precisão tornou-se brutalidade. Cada dobra de papel era um cálculo de morte. Ela não queria apenas vencer, ela queria apagar a existência de quem ousou brincar com os sentimentos de seus amigos. A anja havia caído e, ao cair, ela descobriu que podia queimar o mundo inteiro para proteger um único coração. Mas o destino é um carrasco cruel. A luta era contra a impossibilidade. Conan lutou até que seus dedos sangrassem, lutou até que suas asas se desfizessem no vento. Ela usou tudo, cada centímetro de seu chakra, cada gota de sua vontade. 600 bilhões de folhas de papel. Uma chuva de bombas que transformou a cidade em um inferno branco. Ela apostou tudo em um único momento, um único golpe. Mas, quando a fumaça baixou, o silêncio foi a resposta. O inimigo ainda estava lá. E ela estava vazia. A ruptura, o momento em que a força acaba e sobra apenas a verdade nua. Conan caiu de joelhos no chão frio. Ela olhou para as próprias mãos e viu que não havia mais papel, não havia mais poder. Havia apenas a percepção de que a morte é a única coisa que não pode ser dobrada ou moldada. Ela falhou. Falhou com Yahiko, falhou com Nagato. A anja descobriu que, no final, a lealdade absoluta não é suficiente para vencer a escuridão. Ela não sentia mais raiva, sentia apenas um cansaço infinito. A luta terminou, o sacrifício foi feito. Conan fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não viu a chuva. Ela viu o sorriso de 10 crianças em um campo de flores, longe de todas as guerras. Ela aceitou a derrota, não como uma fraqueza, mas como a única forma de finalmente descansar. A anja de papel estava pronta para se desfazer no vento. A mentira. O fim da tempestade. Conan não era mais a guardiã de um deus. Não era mais a arma de uma organização. Ela era, finalmente, apenas ela mesma. A mulher que amou além da razão. A amiga que esperou além da vida. Sua existência foi escrita em folhas de papel, frágeis ao toque, mas inquebráveis na vontade. Ela olhou para as ruínas de sua cidade e não sentiu mais a necessidade de reconstruir as paredes, pois ela percebeu que a única fortaleza que realmente importava eram os laços que ela cultivou no escuro. Sua lealdade não foi um erro, foi sua única verdade. Ela pensou em Yahiko, pensou no sorriso de Nagato antes da dor consumir tudo. A vida de Conan foi um ciclo de dobras e cortes. Dobras de tristeza, corte de traição. Mas, no final, cada dobra serviu para transformá-la em algo maior.
Ela não foi apenas a sombra de alguém. Ela foi o coração que manteve a esperança viva quando tudo ao redor era cinza. Ela entendeu que a paz não era a ausência de guerra, mas a presença de alguém que te entende, mesmo quando você não consegue mais falar. A anja de papel descobriu que a verdadeira liberdade não estava em voar sobre as torres de Amegakure, mas em deixar que o vento levasse embora cada fragmento de seu ódio. Sua história não termina com uma vitória, não termina com um trono, termina com a aceitação. Aceitação de que algumas luzes brilham mais forte justamente porque estão prestes a se apagar. Conan tornou-se a ponte, uma ponte feita de orações e origami, ligando a dor do passado à esperança de um futuro onde as crianças não precisem mais lutar. Ela não deixou herdeiros, não deixou impérios, deixou apenas o rastro de pétalas brancas que dançavam na chuva. Um lembrete silencioso de que, mesmo no lugar mais sombrio do mundo, a pureza pode florescer. O mundo continuaria girando. A guerra continuaria clamando por novas vítimas, mas, para Conan, o relógio finalmente parou. Ela não sentia mais o frio do aço ou a umidade da chuva. Ela sentia, pela primeira vez em décadas, o calor de um abraço que a esperava do outro lado. A anja finalmente dobrou sua última folha. Sua missão estava cumprida. Seu coração, enfim, encontrou o caminho de casa. Amegakure olhou para o céu e viu, por um breve momento, o sol atravessar as nuvens. A chuva parou e, no lugar dela, bilhões de pedaços de papel branco cobriram a cidade, como uma neve que trazia a paz. Conan partiu, mas deixou que sua essência voasse livre. Livre do ódio, livre da dor, livre da escravidão da lealdade. Ela não era mais a anja de Amegakure. Ela era, finalmente, apenas